Sou Bruno Machado, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e sou o fundador do Centro Ibirapuera de Neurociência Aplicada, onde trabalhamos neuromodulação. Dentre as técnicas, a mais relevante atualmente é a estimulação magnética transcraniana, e hoje falaremos por que este tratamento para depressão e para outras condições sem o uso de medicamentos é tão eficaz e com tantas vantagens. Falaremos, claro, quais são as contraindicações também. Falaremos porque existe uma questão especial em relação à vantagem quanto a efeitos colaterais e, evidentemente, falaremos sobre alguns aspectos técnicos que você deve conhecer antes de pensar em fazer este tratamento. A primeira grande vantagem de utilizar a estimulação magnética transcraniana em contrapartida aos medicamentos é exatamente a questão dos efeitos adversos. A probabilidade de efeito colateral é substancialmente menor, é dramaticamente menor. A gente vê uma diferença muito grande. Os remédios, claro, estão na circulação sanguínea e, evidentemente, que podem interagir com vários sistemas do nosso corpo, no fígado, no intestino, no estômago. As ações no sistema nervoso central são globais em todas as partes do sistema nervoso, não apenas na parte que desejamos. E claro que isso realmente traz prejuízos para alguns pacientes que testam muitas vezes 1, 2, 3 remédios e não conseguem evoluir bem. É claro que tem muita gente que se dá super bem com remédios, eu não sou contra medicamento, quero deixar isso claro aqui. Trato pacientes, acompanho pessoas com depressão, síndrome do pânico, com quadros mentais que se beneficiam de remédios, mas sabemos que há pacientes muito sensíveis com as abordagens medicamentosas e, por isso, um tratamento que tem uma ação focal, como é a estimulação magnética transcraniana, é muito vantajoso. A estimulação tende a modificar cargas elétricas em regiões muito pontuais do sistema nervoso, até 3 centímetros abaixo da pele, de maneira bem delimitada, escolhendo-se a área em que objetiva-se o estímulo ou a inibição, se for um outro protocolo para um outro diagnóstico, por exemplo. Sendo assim, você não vai ver pessoas reclamando de alteração de libido, você não vai perceber alteração da ejaculação, alteração ao urinar, alteração do intestino, do estômago, as ações que podem ser bastante desagradáveis em relação a aparelho gastrointestinal. Tem gente que tem refluxo, tem gente que tem boca seca, tremores, tontura, mal-estar. Estes sintomas não acontecem dada a ação bem pontual. O único efeito colateral que a gente costuma ver, que não é tão frequente assim, é desconforto no local em que há aplicação. A gente não usa anestesia, não requer anestesia nem tópica, nem local. É um tratamento isento de substância, com uma bobina muito potente, tem contraindicações, tem casos que não pode fazer sim, requer esse entendimento, esse monitoramento médico, mas quando bem aplicado, a possibilidade de fugir dos efeitos colaterais é muito grande, por isso a estimulação tem um papel de destaque hoje internacionalmente na psiquiatria. Segunda grande vantagem que eu cito aqui acerca da estimulação magnética transcraniana no tratamento de depressão é que, quando bem aplicada, tem a possibilidade de melhorar a cognição mais rapidamente do que tratamentos medicamentosos. Em geral, observa-se uma resposta mais rápida, por exemplo, de concentração, de tomada de decisões. Os pacientes passam a ter mais iniciativa e conseguem ter um melhor funcionamento. Muitas vezes, pacientes que melhoram o humor com remédios, mas tendem a ficar sonolentos. Alguns pacientes que falam que ficam mais sedados, como se estivessem anestesiados, indiferentes com medicamentos, que a gente chama de síndrome amotivacional, não apresentam nada disso com a estimulação, tendendo a ter o efeito antidepressivo e, adicionalmente, um efeito positivo sobre a cognição. Claro que alguns pacientes também podem ter este efeito favorável com alguns antidepressivos, mas com a estimulação em geral isso acontece mais frequentemente. Uma terceira grande vantagem
sobre a estimulação magnética transcraniana é que ela pode dar resultados mais rápidos do que remédios. Em geral, os medicamentos, para começarem a funcionar, vão levar mais ou menos 4, 5, 6 semanas, às vezes um pouco menos. Na estimulação magnética, muitas vezes após 10, 15 dias já se percebe uma boa vantagem. O paciente já mostra mais motivação, mais iniciativa, uma postura mais proativa, demonstra controlar melhor as emoções, não tem aquela tristeza, aquela apatia tão grande nos primeiros 15, 20 dias. Então, para o paciente que passa por um tratamento antidepressivo, essa velocidade pode representar um conforto muito grande. Então, evidentemente que não são todos os pacientes que vão reagir da mesma forma, mas essa tendência tende a ser bastante animadora quando a gente prescreve a estimulação magnética. Então, um tratamento importante, interessante também por esse motivo. Uma quarta grande vantagem é a possibilidade de tratar depressões associadas à bipolaridade, que é muito frequente, tem muitos casos. Boa parte das depressões que não melhoram são depressões ligadas à bipolaridade, e é fato que remédios que realmente demonstrem benefício nesse tipo de depressão são poucos. Os antidepressivos, na maioria dos estudos, não mostram bons resultados para a depressão bipolar. Então, alguns remédios como lamotrigina, como o lítio, tendem a ser importantes, até mesmo quetiapina. No entanto, remédios que podem muitas vezes trazer ganho de peso, outros efeitos colaterais desagradáveis, enquanto a estimulação magnética tem potência antidepressiva importante na depressão bipolar, sem prejudicar, como outros medicamentos, a questão do peso, sem atrapalhar em aspectos importantes, uma vez que são condições crônicas que o tratamento costuma demorar muito tempo. Então é importante que o paciente tenha conforto, que consiga ter uma vida normal e sem outras comorbidades que possam surgir em função de ganho de peso, de alteração de colesterol, de glicemia, que a gente vê, por exemplo, no transtorno bipolar. Uma quinta vantagem muito importante da estimulação magnética transcraniana é que há uma durabilidade bastante interessante de sua ação. É um tratamento que não perde o efeito logo em seguida, como alguns poderiam imaginar. É notável um estudo de O'Riordan, um autor, que demonstrou que 70% dos pacientes que fazem estimulação magnética após 6 meses do término das aplicações de fase aguda mantém resposta excelente ou boa, o que é bastante animador, uma vez que você imagina que depois de um semestre a maioria dos pacientes continua bem, sem recaída. Muitas vezes é necessário sim um tratamento de manutenção para que a recaída não aconteça com aplicações sucessivas, mas quando é um episódio sem tanta recorrência e cronicidade, muitas vezes é possível fazer o tratamento e observar. E se for um episódio depressivo isolado, o paciente pode sim ficar muito bem por muito tempo, sem recaídas. Num quadro de maior recorrência e maior cronicidade, em geral a tendência à recaída é um pouco maior, mas mesmo assim o efeito não cessa quando termina a aplicação, tende a durar bem mais tempo. Novamente, a gente ressalta que estimulação magnética é um equipamento que pode ser utilizado de muitas e muitas maneiras. Existem dezenas de possibilidades, intensidades variadas, centenas, na verdade, de intensidades, com localizações, com protocolos, mudança de frequência, mudança de estímulo para inibição, mudança de uma região esquerda para a direita, região frontal, região temporal. Cada estímulo, cada atuação deve ser feita pensando-se na patologia, pensando-se na doença que está sendo tratada e dessa forma atingindo-se resultados consistentes. Claro que isso requer uma habilidade, um preparo por parte da equipe que aplica. É um tratamento que está muito sujeito a erros durante o procedimento, precisa ser feito de maneira minuciosa para que os resultados aconteçam conforme estamos dizendo aqui, para que o paciente não seja prejudicado, não perca o tratamento ou tenha ações inesperadas, indesejadas por conta de descuido ou de um procedimento que não seja bem aplicado. Então vale a pena lembrar que
Existe um processo que passa por documentação do limiar individual de cada paciente para que se regule a potência. A partir deste referencial que muda, cada pessoa tende a ter o limiar motor com base em uma determinada intensidade. Então, a intensidade de uma pessoa se aplicada numa outra pessoa vai ser muito forte ou muito fraca. Seria muita sorte uma pessoa e outra ter a mesma intensidade, o mesmo limiar. Seria praticamente impossível. Então precisa ser muito rigoroso em relação a isso e a gente não cansa de repetir porque é algo que muitas vezes a gente vê que não é lembrado e algumas pessoas podem sair prejudicadas em função disso. Se você quer saber mais sobre estimulação magnética transcraniana, entre no site www.cinapsiquiatria.com.br e leia mais sobre a estimulação magnética transcraniana. Se você está gostando do conteúdo, deixe o seu like, curta o vídeo, compartilhe, coloque aqui sua opinião, seu depoimento, sugestão para os próximos vídeos. E claro, siga o canal para que a gente possa se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!